Alô, alô, galera! Eu sou Juliano Maisano, estamos aqui com mais um BetBox Tips. Hoje eu vou trazer as dicas de apostas para os jogos desta quarta-feira, tá bom? A gente tem um grande jogo na Champions League que a gente vai abrir aqui como destaque das dicas de quarta-feira. Então vamos para a tela? Tá aqui o nosso parceiro é o VBet e a gente está vendo Liverpool contra Real Madrid, né? Essa é a primeira vez que a Champions League tem esse formato onde todos os times estão em uma tabela só, não tem a divisão por grupos, né? E o Liverpool tem 4 vitórias, né? É o único time que tem, então, 4 vitórias em 4 jogos, 12 pontos. Você vê o retrospecto ali, ó, os 4 Vs verde, né? E o Real Madrid tá deixando a desejar, né? 2 vitórias, 2 derrotas, está em 18º no meio da tabela e teremos este grande jogo na Inglaterra, tá bom? Vamos lá então, vamos fazer a análise. O Real Madrid contratou Mbappé para essa temporada, o time não vem rendendo o que esperavam, né? Tá perdendo jogos aqui, como a gente viu, 2 jogos na Champions League e também no Campeonato Espanhol. Já deixou o Barcelona abrir uma boa vantagem na liderança, aí são sempre os dois times que brigam aí pelo Campeonato Espanhol, tá bom? O Liverpool está nessa ótima fase e vai jogar em casa essa partida, tá bom? A gente vê que pelas odds não há um favoritismo tão grande assim, tá quase pagando 2.0, 1,93 para o Liverpool contra 3,80 para o Real Madrid, né? Se a gente for pegar aí a campanha dos dois aí, tanto nos seus campeonatos nacionais quanto na Champions League, era para o Liverpool estar um pouco mais favorito. Mas são dois grandes times e é como se fosse, né, um grande clássico aí que tudo pode acontecer na partida. A gente acha que o Liverpool jogando em casa, se seguir aí o que tem acontecido, né, o Liverpool era para ser um pouco mais favorito. Como está muito arriscada, né, as odds muito altas aqui, a gente vai recomendar aí a vitória do Liverpool, mas vamos no empate anula aposta, tá bom? Que é o draw no bet. O DNB está pagando 1,45. Então, empate anula aposta para o Liverpool. A gente ganha com a vitória do Liverpool, né? A gente perde com a vitória do Real Madrid, mas caso termine empatado, a gente tem o dinheiro devolvido. A aposta é anulada, o dinheiro é devolvido. Essa vai ser a primeira dica. A segunda dica, a gente acredita que os dois times vão marcar gols, tá bom? Vamos ver aqui essa dica e depois o porquê que a gente acha que isso vai acontecer. Ambas equipes marcam, sim, tá pagando 1,53, tá? Essa aposta vocês já conhecem, precisa que cada time faça um gol, pelo menos, não importa o resultado, pode ser 1-1, pode ser 10-1, pode ser 3-2, não importa. Não pode ficar no zero nenhum dos lados, né? O Real Madrid tem um grande desfalque para esse jogo, né? Vini Júnior está fora, está machucado, né? A gente acredita que os dois ataques vão marcar gols, né? E não vamos nessa aposta dizer aí quem seria o vencedor, tá? A gente tem uma dica então que é o empate anula aposta com favorecimento para o Liverpool, que é o Liverpool Draw No Bet, e a outra, ambos times marcam sim, tá bom? Eu acho, eu gosto mais, Juliano, pessoalmente, eu gosto mais do empate na aposta para o Liverpool, tá? Eu acho que muito bem pode ser um 2-0 aí para o Liverpool, o Real Madrid tem dado uns vexames, eu acho que pode, mas é aquela coisa, né? Pode acontecer de tudo no jogo. Fica essas duas dicas aqui dos nossos especialistas, eu gosto do empate anula aposta, tá bom? Vamos para um outro jogo aqui da Champions, que é o Bolonha da Itália contra o Lille da França, tá bom? Então, Bolonha contra o Lille. O Bolonha tem um empate apenas, olha aí, ó, 3 derrotas e um empate, tem um ponto. Já o Lille tem 7 pontos, são 2 vitórias e um empate, né? Uma derrota, então, nos 4 jogos. Você vê que o Bolonha é ligeiramente favorito, aqui ó, 2,42 contra 3,15. Vai ser aqui o jogo mais equilibrado, talvez, dessa quarta-feira, né? Esses dois times costumam jogar muito fechados, né? Com as defesas meio na retranca. O Bolonha tem só um ponto, né, em 4 jogos, e o Lille, como mostrei, tem 2 vitórias e um empate. Mas vamos ver a média de gols
desses times. O Bolonha é o segundo pior time em média de gols, né? Tem 1,3 gols por jogo na média desses 4 jogos aí. Então, um pouquinho mais que um gol por jogo. Já o Lille tem uma média de 2,3, né? Então, 2 gols,3. Por isso, a gente acha que é um jogo que não deve ter 3 gols, né? A gente acredita em menos de 3 gols. Vamos dar uma olhada como que está pagando a linha de 2,5 ou 3. Ó, menos de 2 gols e meio e menos de 3 gols. Aí você escolhe, né? O abaixo de 2,5 está pagando bastante, 1,74. Só que aqui a gente ganha com 2 gols ou menos. 2 gols, 1 gol ou nenhum gol, né? Já no menos de 3, paga menos, bem menos, né? A metade aí. A gente também ganha com 2 gols, 1 gol ou nenhum gol. Só que caso tenha 3 gols, que a gente perderia na aposta de 2,5, aqui a gente tem o dinheiro devolvido, a aposta é anulada. Então, você tem um pouco dessa segurança aqui, de caso tenha exatamente 3 gols, seria um gol a mais que faria você perder aqui, e você não vai perder aqui, o dinheiro vai ser devolvido, né? Então, essa é a diferença, aí depende do seu apetite para risco, né? Você acha que é melhor ir no abaixo de 2,5 pagando 1,74, que é uma aposta arriscada, ou no abaixo de 3, tá bom? Aí, vai da escolha de cada um, a gente falou aí, né? O Bolonha tem uma média baixíssima de gols, é o mandante do jogo, ou seja, o Lille, que tem uma média maior, vai estar visitando, deve jogar até mais defensivamente. Então, eu gosto aí do abaixo de 2,5, eu, pessoalmente, tá bom? Vamos pegar aqui outro jogo. A gente tem aqui o Dinamo de Zagreb contra o Borussia Dortmund da Alemanha, né? Aqui o Borussia Dortmund tem 3 vitórias e 1 derrota, você vê que tem 9 pontos, e o Dinamo tem 7 pontos, né? Tem 2 vitórias recentes e tem um empate, e a sua estreia tinha sido 1 derrota. Borussia Dortmund, um dos maiores times aí da Alemanha, né? Você vê que é favorito mesmo fora de casa, 1,71, e o Dinamo de Zagreb, 4,60, né? O Dinamo de Zagreb está indo bem, né? Se a gente levar em conta aí o tamanho do time, o orçamento que tem aí para contratações, está brigando ali com os seus 7 pontos, né? Não vem mal, não, o Dinamo de Zagreb. O Borussia Dortmund vem dentro do que se esperava, né? A sua única derrota ali, pelo retrospecto, foi para o Real Madrid, né? Então, perdeu para um grande time e ganhou todos os outros jogos, tá bom? A gente acredita que o Borussia Dortmund é bem tranquilo esse favoritismo e vale a pena apostar, tá bom? Vamos nessa de 1,71, vitória para o Borussia Dortmund, tá? Para vocês terem uma ideia, o Dinamo de Zagreb jogou aí com times também médios para fracos, tá bom? A única vez nesses 4 jogos que o Dinamo pegou um time melhor, no nível parecido aqui do Dortmund, foi quando pegou o Bayern de Munique no começo da Champions, tá? E perdeu por 9-2, tá bom? 9-2 para o rival do Borussia Dortmund, que foi o Bayern de Munique. Então, a gente acha que o Borussia Dortmund ganha, óbvio que não vai fazer 9 gols aí, fora de casa, mas deve ganhar, tá? Pagando 1,71, boas odds. Vamos para um jogo que é um pouquinho mais equilibrado e é interessante, né? É o PSV Eindhoven, da Holanda, contra o Shakhtar Donetsk, né? O PSV não começou bem, tá? Tem uma vitória só, 2 empates e 1 derrota, ou seja, 5 pontos. E o Shakhtar tem 4 pontos, 1 vitória e 1 empate e 2 derrotas. Então, a diferença é que tem uma derrota a mais. Aqui, o PSV é o melhor time e joga em casa, tá bom? A nossa dica vai ser vitória do PSV, pagando 1,41, o melhor time que tende a ganhar aqui contra o Shakhtar, tá bom? As campanhas são parecidas, mas o PSV é um time bem superior aí ao Shakhtar, em teoria, né? Ainda não perdeu nenhum jogo em casa nessa Champions, o PSV, e jogando, então, essa partida aí diante da sua torcida, a gente acha que é tranquila essa vitória, tá bom? A gente vai dar 2 dicas. A primeira é essa, vitória do PSV, e a outra, a gente vai pegar o número de escanteios para o PSV.
tá bom? Por quê? Porque é o time da casa, é um time mais agressivo, mais ofensivo e vai jogar partindo para cima do Shakhtar, que deve ficar mais na retranca. Então, a gente acredita que o PSV vai fazer mais escanteios. Vamos ver se já abriu a linha da corrida de escanteios. Aqui, ó, escanteios, corrida, race, né? Para o PSV chegar a 5 escanteios antes do que o Shakhtar, né? Então, paga 1,51, paga até mais que a vitória do PSV, que a gente viu estava em 41. É uma boa dica, eu gosto dessa daqui, tá bom? PSV para marcar 5 escanteios primeiro, a gente ganha essa aposta quando o PSV chegar a 5 escanteios antes do que o seu adversário, e a gente perde se o Shakhtar fizer os 5 escanteios antes, ou se ninguém fizer 5 escanteios, a gente perde também essa aposta, tá bom? É uma aposta que a gente tem gostado, né, quando a gente encontra essa opção com um time que vai atacar muito mais do que o outro, é uma ótima opção em odds, tá bom? Claro que, só para vocês terem uma ideia aqui, né? Essa aposta pode ficar mais difícil ou menos difícil se sair rápido um gol do PSV, que é o time mais ofensivo, né? Se o PSV já faz um gol, 2 gols no começo do jogo, aí eles mesmos não vão atacar tanto e não vão fazer tantos escanteios. Mas se o Shakhtar conseguir segurar aí o 0 a 0 ou até fizer um gol, o PSV vai partir para cima e vai ter bastante escanteio no jogo, é isso que a gente acredita, tá bom? Então, da Champions, vamos para o Campeonato Brasileiro, né? A gente nem começou com o Brasileirão, por quê? Porque esses jogos de Champions estavam aí um pouco mais em destaque para nós, né? A gente tem um jogo só na quarta-feira, que é Cruzeiro e Grêmio, né? Esse é um jogo atrasado, é a 35ª rodada do Brasileirão, porque o Cruzeiro teve uma folga, né, no final de semana, porque jogou a Copa Sul-Americana contra o Racing, né? Foi derrotado, acabou ficando em segundo lugar. Então, adiou esse jogo aí, Cruzeiro e Grêmio, né? Vamos dar uma olhada primeiro nas estatísticas aqui, né? O Cruzeiro estava na Sul-Americana e estava com o seu foco maior lá, né? Então, você vê que o retrospecto recente é ruim do Cruzeiro. Olha, ó, uma derrota, uma vitória, 2 derrotas e um empate. Ou seja, 3 derrotas, um empate e uma vitória, né? Está aí no meio da tabela, na 7ª colocação, no meio para cima da tabela do Campeonato Brasileiro, né? E o Grêmio está na 14ª colocação com 40 pontos. Também vem mal o Grêmio, né? Você vê que teve uma vitória lá, 4 jogos, tem 2 derrotas e 2 empates. A situação aqui é o seguinte, o Grêmio praticamente tomou um fôlego ali, escapou um pouco da zona de rebaixamento, mas tem que ficar esperto que os times estão vindo ali com 37 pontos e não estão tão longe do Grêmio assim, né? Já o Cruzeiro está tentando se manter aí entre os 6 primeiros para conseguir se classificar para a Libertadores do ano que vem, né? Então, a motivação do Cruzeiro é ganhar pontos para ficar entre os 6 melhores, né? A motivação do Grêmio é conseguir escapar dessa zona aí de rebaixamento, né? O time do Cruzeiro é melhor do que o time do Grêmio, né? Se a gente pegar o nome dos jogadores, o time no papel e jogando em casa, é ainda muito mais favorito, né? Tem o 6º melhor desempenho como mandante, tá? No Campeonato Brasileiro, são 10 vitórias em casa e só 3 derrotas, tá? 10 vitórias, 4 empates e só 3 derrotas em casa. Por isso, a gente vai apostar para o lado do Cruzeiro. Como as odds estão muito altas, ou seja, não está muito favorito, 2,18 contra 3,47, nós vamos no empate anula aposta, né? O draw no bet, olha aqui, ó, 1,56, alto até para o Cruzeiro. A gente ganha com a vitória do Cruzeiro. Se empatar, a gente tem a aposta anulada, o dinheiro é devolvido, tá bom? Então, você não perde se empatar. Só perde se o Grêmio ganhar fora de casa. A gente acredita que isso não deve acontecer, né? Primeiro que o time é pior, segundo que vai estar jogando aí fora de casa e com uma motivação não tão grande, talvez, né? Tá querendo escapar ali da zona de rebaixamento, mas já deu uma distanciada, não tá naquele desespero. O Cruzeiro tem essa motivação aí de conseguir se classificar para a Libertadores. O time viu aí chegando, né, na Copa Sul-Americana a importância aí, né, para sua torcida, para o seu time e também para o seu orçamento, né, chegar aí numa final de Copa do Continente, tá bom? Então, a gente acredita então nesse draw no bet aí, empate anula aposta para o Cruzeiro. A gente vai para o voleibol, a gente tem a Superliga do voleibol masculino, vamos ver aqui para fechar o dia, o voleibol masculino no Brasil, Superliga, a gente tem 2 partidas, né? Primeiro, Joinville e Guarulhos, tá aqui, ó.
Vôlei Joinville contra Guarulhos. A gente tem um jogo equilibrado, olha só, né? 1,72 para o Joinville e 2 para o Guarulhos, ou seja, quase que sem favoritismo, principalmente se a gente perceber que o Joinville é o mandante, né? Ou seja, o jogo é lá em Joinville, tá bom? O Guarulhos foi campeão paulista o ano passado, chegou na semifinal da Superliga. Para esse ano, a gente já falou aqui, o time perdeu alguns importantes jogadores e não repôs a altura. Então, o time deu uma caída de produção de um ano para o outro, tá bom? Perdeu o oposto Franco e o ponteiro Celestino para os seus rivais. A tendência é de um jogo equilibrado, com um leve favoritismo mesmo para os donos da casa, tá bom? A gente vai dar duas dicas aqui. A primeira é que é um jogo que vai ser acima de 3 sets e meio, tá? Não abriu ainda essa aposta. Total de sets, mais de 3,5, tá? Essa aposta deve abrir mais tarde. Então, na hora que você olhar, ou em outros sites, já vai ter talvez o total de sets acima de 3 sets e meio. Para ganhar essa aposta, o jogo tem que ser 3-1 ou 3-2 para algum time, tá bom? Não pode ser 3-0. A gente acha que não vai ser um jogo fácil, o Joinville não deve ganhar fácil, não deve ganhar de 3-0, muito menos o Guarulhos fora de casa, tá bom? A segunda dica é que a gente acredita sim na vitória do Joinville, tá bom? Coloca um pouquinho dessa aposta aqui na vitória do Joinville, não recomendo colocar muito também, tá? É um jogo difícil, pode colocar aí meia unidade ou até um pouquinho menos de meia unidade, se você acha que o Joinville deve ganhar, tá bom? Mas eu gosto da aposta de acima de 3 sets e meio mais do que a vitória. Vamos para um outro jogo onde a gente tem um grande favorito, né? É o Goiás contra o Minas, né? Goiás contra o Minas, você vê que paga 1,14 para o Minas, que é muito favorito nesse jogo, né? O Goiás veio da segunda divisão, da Superliga B, e está tentando, vai brigar aí para se manter essa temporada e não ser rebaixado, né? Mas é um time muito menor do que os outros, e o Minas é um dos maiores times aí da Superliga, tá bom? O Goiás, apesar, né, de subir esse ano e ser um time menor, tentou investir para melhorar o seu time para a Superliga, né? Contratou o experiente oposto cubano, o Sanches, né, que inclusive jogava no Minas, e o levantador Everaldo, que também já passou por grandes clubes da Superliga e do vôlei brasileiro, tá bom? Montou esse time para se manter na primeira divisão, mas, claro, vai pegar aí um dos favoritos para o título, deve perder esse jogo aí por 3-0 ou 3-1, tá? Então, a dica aqui é handicap de sets, tá? Que também não tem aqui no VBET, é handicap de sets, né? Menos 1,5 para o Minas, ou seja, o Minas precisa ganhar de 3-0 ou 3-1, tá? O Minas não pode ganhar de 3-2 ou perder o jogo, né? Ou seja, não pode perder 2 sets ou mais o Minas, quando a gente aposta no handicap menos 1,5, tá bom? Essa é a melhor aposta aqui, porque as odds estão muito baixas para a vitória do Minas, simples, né? 1,14 é muito baixo, já o handicap menos 1,5 vai pagar um pouquinho mais, na casa de 1,25, 1,30, provavelmente, tá bom? Fica sendo essa a nossa última dica, a gente fala para você ficar de olho nas nossas redes sociais, né? Principalmente o Instagram, que tem posts e stories, né? Durante o dia todo colocados lá com dicas mais de momento, tá bom? Então segue no Instagram, procura a nossa conta que é @betboxtv. Segue lá, pode deixar comentários nos vídeos também. Amanhã eu volto com mais dicas então. Até lá!